A gente sempre conversa e vê e tudo mais. E ficamos, né, eu e a Rocio conversando e conversando e conversando e pensando o que que a gente pode levar, o que que a gente pode falar com a mulherada que vai ser bênção, né? A gente sabe que existem muitas situações que acontecem na vida de uma e que a gente acha que só a gente que está vivendo aquilo, que ninguém mais tem dificuldade, e geralmente é o contrário, né? Quando a gente começa a se reunir com outras mulheres, a gente percebe que, no final das contas, todo mundo em alguma fase da vida passa por aquilo, vai viver aquilo, vai ter que superar aquilo e vencer. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que o Senhor nos fez mulheres lindas, especiais e que vão vencer muitas coisas, né? E hoje o nosso intuito é falar um pouco a respeito da gente perseverar, da gente conseguir vencer e viver o melhor de Deus pra gente. Amém? É exatamente isso. Nós estamos vivendo uns dias tão difíceis. Eu sempre declaro que tudo pós-pandemia, mas é verdade. A igreja era uma antes da pandemia. Nós éramos diferente antes da pandemia. Eu era diferente, nós éramos, nossa casa, nossa família, tudo era diferente antes da pandemia. A gente estava vivendo um outro mover. O mundo também era outro, né? Eu estou falando para dentro da igreja, o mundo todo era outro. Mas vamos falar da igreja. Nós éramos outras pessoas, como cristãos. Nós estávamos numa outra esfera, outra dimensão, outro mover. Não tinha aquele peso espiritual que está tendo agora. Parece que a gente estava indo, mas estava tão bom. Até essa pandemia estava tão bom, sabe? E eu falo por mim, eu senti um peso muito grande pós-pandemia. É como se a manivela, antes da pandemia, ela estava com bastante óleo, você podia movimentar. E pós-pandemia agora, meu Deus, gente, nós vencemos na guerra. Ficou mais difícil, intensificou mais as coisas, sabe? A gente paga está pagando um preço mais alto do que antes, a nossa renúncia é maior, o nosso esforço tem sido maior e a notícia é que não vai melhorar, vai ser cada vez pior, vai ser assim. É um grande desafio para nós esses dias. Nós podemos nos manter, como eu falei, acho que domingo passado aqui, a nossa mente, as nossas emoções ajustadas. Porque um dos ataques do inimigo agora, dos últimos dias, é trazer um desajuste emocional e mental. Que as duas coisas estão ligadas. Daí é um esforço para você orar, é um esforço para você ler a palavra, nem falo estudar, mas abrir, é um esforço para você sair de casa, é um esforço, tudo que diz respeito ao reino de Deus. Vocês não estão sentindo, mulherada? Será que é só nós? Gente, que esforço, você tem que fazer um esforço, né, bem além daquilo que nós estávamos acostumados antes. Agora, parece que está faltando, sabe, ali realmente, como se o Senhor tivesse nos preparado anteriormente, né? Nos preparou, nos ensinou, tal, e agora vamos botar em exercício tudo que vocês têm aprendido, né? E o assunto de hoje, que é o perseverar, o avançar, o permanecer, é isso que a gente quer compartilhar. Em Romanos 12, eu estava meditando aqui. Você quer abrir? Posso ler? Pode. Posso. O versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos em perseverança a carreira que nos está proposta,
Fitando nossos olhos em Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. Eu vou parar aí nessa primeira parte B. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam. Embaraços e pecados que tão de perto nos rodeiam. Mas deixamos e vamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. O Senhor nos trouxe essa proposta a cada um de nós, como indivíduo, como cada uma de nós, mulheres, como indivíduo, mas também como família, que nós precisamos perseverar nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, fitando nossos olhos em Jesus. Fitando nossos olhos em Jesus. E nós estamos vivendo realmente muitas coisas ao nosso redor, muitas informações poluídas, muitas notícias negativas. Eu estou falando de igreja, nem é das notícias do mundo, porque vai ser normal lá no mundo, né? Então é muita coisa, mas parece que deixa a gente até meio tonto de tanta coisa, sabe? É isso que o inimigo quer nesses últimos dias, essas táticas, de você ficar vendo muita informação de coisas que está acontecendo na igreja, por exemplo, nesses últimos dias. Não é que não esteja acontecendo, mas para a gente se prender nessas informações e esquecer que nós temos todo um lado emocional, espiritual, nós temos uma construção em nós mesmos, né? Nós temos uma construção na nossa casa, nós temos uma igreja, tudo. Então, essas coisas parece que querem nos tirar o brilho da igreja, nos ofuscar, sabe? Tirar o brilho, tirar a unção que é na igreja. A igreja tem um brilho, a igreja ela tem uma unção, a igreja é linda, ela é maravilhosa, ela é guerreira, ela é destemida, e de repente parece que a gente... que é isso? Sabe? Tipo assim, eu me autodeterminei, já faz mais de mês, eu não vejo nada e não quero saber de nada. Porque eu quero saber é de Jesus, eu quero saber o que Ele tem comigo. Né? Como diz meu marido, ele precisa ficar informado, porque ele precisa ver notícia, ele precisa estar informado, porque já sabe como que é em cima dele. Pastor, mas eu sou que nem você em casa. Tu sabe de todas as coisas. E daí, não sei o que... Então, ele precisa responder. São muitas pessoas até de fora do país que... Mas, pastor, o que está acontecendo isso? Ele tem que saber como para poder responder na resposta. Mas eu não preciso, graças a Deus, né? Então, nós temos que cuidar agora, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, porque nós já temos as lutas diárias e normais do dia a dia, da família. Nós já temos essas lutas. Então, vamos lutar as nossas lutas. Não as lutas dos outros, eles que aprontaram, eles que fizeram, que se virem agora. Eu não quero nem saber, e eu não vou interceder, eu não vou orar por ninguém, não vou pegar a batalha de ninguém, não vou orar por ninguém. Eu não quero saber de nada. Que se acerte com Deus, se acerte com os homens, eu não quero saber. Eu vou lutar as minhas batalhas, cada um temos que olhar para dentro da nossa casa, temos que olhar para dentro da nossa família, nós temos que lutar nossas batalhas interiores, para guardar nossas emoções. É um dos últimos ataques desses tempos agora. É desajustar, deixar tudo meio maluco, tudo meio variado, e todo mundo para o psicólogo ou para o psiquiatra. Toma um remedinho. Gente, tudo isso é um planejamento do Satanás, sabe? Para que todo mundo fique desnorteado, tudo assim, e a igreja vá perdendo o rumo, a direção, sabe? E nós não podemos permitir isso. Como diz a palavra, já nos alertando, né? A palavra que veio naquela minha visão da lua, né? Meu Deus, que visão é aquela? Que visão foi aquela? E aí, além da visão, o Espírito Santo falou. Não é tempo mais para embaraços. Não há mais tempo para embaraço, não. Distração. Vamos corrigir bem direitinho. Fico até emotiva falando da visão. Mas não há tempo mais para distração. Olha o que a palavra diz. Né? Não há tempo mais para distração. O importante é estar no lugar certo.
na hora certa e ser encontrado nesse lugar. Ser encontrado por quem? Por Ele. Que nós sejamos encontrados por Ele, fazendo a coisa certa, no lugar certo, né? Então, isso é muito importante. E essa visão tem a ver com o que a palavra do Senhor está trazendo nessa noite. Os embaraços que nos cercam, e são muitos embaraços, o pecado, embaraços, né? Que nós fujamos disso daí, possamos deixar para trás, para a gente seguir esse chamado que o Senhor tem, né? Para cada um de nós, que nós permanecemos nesse caminhar, o avançar, não retroceder jamais, jamais, mas nem que seja de pezinho lento, mas vamos indo, né? Não importa, não precisamos nem correr muito, mas vamos um passo de cada vez firmado e deixar os embaraços. E olha, as distrações. Na minha visão, né? Eu vou falar muito dessa visão, porque o Espírito Santo está falando para falar. Essa mulher que estava no quarto, que era da doutora Neuza, né? Falecida doutora Neuza, que agora é quarto de quem parecer lá para dormir, né? Dos netos, dos visitantes. O quarto estava arrumado, só que ela estava puxando a colcha, mexendo no abajur, querendo mexer, não sei, estava distraída mexendo nas coisas naturais. E o Espírito Santo falou, não é tempo mais de distração. O que significa? Que essas coisas naturais, não é que nós vamos deixar de cuidar das coisas naturais, não, mas focar nas espirituais primeiro. Orou primeiro, está jejuando, está lendo a palavra, está adorando, está participando do corpo, inserido no corpo, está vivendo a vida da igreja. Daí, o resto a gente faz automaticamente, até sem perceber, né? Então, não se distrair com coisas que não diz respeito ao reino de Deus. Essas coisas, elas acontecem naturalmente. É natural as coisas, mas é uma posição no espírito. É no espírito, eu me autodeterminar, eu ficar focado, acordar, primeira coisa, bom dia, Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, já se conectar. Já se conectar, né? Então, esse é o caminho que a gente vai tomar, eu passar para a pastora Fernanda. Amém. A gente estava até conversando, né, hoje sobre isso. Viu a camisa bonita que eu dei de presente para ela agora há pouquinho? Ai, gente, eu amei, tá na minha paleta. Ela falou, você tá com a minha paleta? Eu falei, não tô mais, agora é sua. A blusa também. Olha, já vai cantar a blusa. Não, tô brincando. Mas, mulheres, nós podemos falar e brincar do que a gente quiser, tá bom? Aqui a gente é livre. Ali fala, né? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Gente, como a Rucil falou, até um pouco antes eu estava conversando com a Isa, né? Um pouco antes do culto. Meu Deus, parece que tá tudo tão atrapalhado, é tanta coisa para se fazer para tão poucas horas no dia. Eu não sei vocês, mas me dá a impressão que assim, antes a gente tinha uns 3 dias durante o nosso dia e agora a gente tem, parece que 1/3 do tempo. É muita coisa para ser feita e se a gente não parar para realmente voltar a Deus, as coisas de Deus, a colocar o Senhor em primeiro lugar, vai ser passar 1 ano, 2, 3 e a gente não saiu do lugar. Né, a gente vai estar em 2025 ainda catando cavaco de 2022 que a gente não cumpriu a listinha do que ia fazer. Vai ser como aqueles memes de Instagram, né? Tipo, no início do ano eu precisava perder 10 quilos e agora faltam só 15, né? É tipo isso, parece que a gente não consegue viver e avançar. E Deus tem tanta coisa a mais pra gente, só que a gente ainda está se apegando, como diz ali, né, no versículo, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve. Que o Senhor realmente volte os nossos olhos para que a gente enxergue pecado como pecado. Para que a gente enxergue iniquidade como iniquidade, para que a gente realmente largue de uma vez aquilo que já era para ter sido largado na listinha de 2022. Né, para que a gente realmente venha a vencer essas coisas. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa pelo telefone, né, e a gente estava falando a respeito das tribulações também e dos dias que não estão sendo fáceis, mas assim, ainda que os nossos dias sejam cheios de desafios e de lutas, uma certeza a gente tem, Jesus está no barco. Amém. Imagine as pessoas que não têm Jesus no barco, que estão sozinhas em meio a essa tempestade, porque essas densas trevas que muitas vezes a gente percebe, a gente fala, meu Deus, que dia pesado, meu Deus, quanta coisa, meu Deus, quantos levantes, saúde, isso, é aquilo, e você para no meio do teu dia e fala assim, Senhor,
Misericórdia, Jesus, né? E só que assim, a gente tem a quem clamar. A gente tem o Senhor a quem clamar. E isso já é muito maravilhoso. E eu fico imaginando o que é para quem não tem. Quantas pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor estão somente por elas. Né? No domingo a gente estava conversando com uma pessoa ao final do culto e ela estava comentando a respeito, né? Ela foi muito ministrada sobre a pregação da Rocio e comentou com a gente a respeito de uma parente dela que tinha... Só abrindo um parênteses, a minha ministração de domingo está nos rendendo o trabalho e já está agendando as pessoas passando. Glória a Deus! Essa é a ideia, né? Que as coisas aconteçam, que a gente realmente seja confrontado pela palavra de Deus e que a gente fale, ei, tem alguma coisa aí, né? Porque muitas vezes a gente acaba ficando na nossa zona de conforto e nada acontece, nada avança. E essa semana eu comecei a realmente permitir que Deus me ministrasse com relação a algumas áreas. Falei, Deus, eu preciso organizar. Eu preciso organizar o meu dia de uma forma melhor, porque eu estou sendo quase que escrava da minha casa e das minhas coisas. Eu falei, Senhor, eu preciso voltar para a boa parte. Eu preciso realmente me assentar aos pés e deixar que algumas coisas sejam feitas no seu tempo, porque falei, Deus, eu não posso me afastar da boa parte. Eu não posso me afastar da presença do Senhor por conta de coisas que eu preciso fazer. Falei, a presença de Deus é muito melhor do que tantas outras coisas que ocupam o nosso dia. E a gente ali fala, né, que a gente tem que seguir com perseverança a corrida que nos foi proposta. E muitas vezes a gente nem está na corrida. Foi nos proposta e a gente está lá, sei lá, na natação. Né? E tipo, tem uma corrida, tem algo que a gente tem que manter, que é os olhos fitos em Jesus. E se a gente se desviar um pouquinho, quando a gente desvia, parece que é só um desviozinho, mas é como num raio que a gente aprende nas aulas lá, que quando começa é pequenininho, mas quando você vê, você já está lá longe. E é muito difícil para voltar. E quanto mais a gente demora para voltar, quanto mais a gente demora para permitir que o Espírito Santo ministre o nosso coração e nos faça perceber que algo está errado, mais doloroso se torna. Quanto mais eu ocupo meu tempo com coisas que não são o Senhor, mais difícil se torna eu voltar a ter Ele como primeiro, acima de tudo e de todos na minha vida. Quanto mais eu coloco, sei lá, o meu trabalho, o meu filho, a minha casa ou qualquer outra coisa, e eu não digo casa, meu Deus, tem que deixar tudo, a Deus dará, não é isso que eu estou dizendo, a gente tem que fazer ali, né, mas assim, às vezes a gente se perde em tanto no fazer, e a gente perde a boa parte que é estar na presença do Senhor. A gente precisa acordar, a gente precisa organizar o nosso dia para a gente não ser escrava de tudo, para a gente não sobreviver. A gente tem conversado com muitas pessoas, e a gente estava até citando a respeito disso, né, quando a gente conversava antes do culto, quantas pessoas estão apenas sobrevivendo e reagindo a estímulos. Tipo, doeu, vai no médico, aconteceu, foi nisso, reclamou, pede ajuda, mas não, a gente precisa estar atento ao Espírito Santo para a gente também se antecipar às coisas. Porque quando a gente está conectado com o Senhor, a gente não é surpreendido por muitas coisas, porque o Senhor vai e cochicha no nosso ouvido. Então, antes de algo dar errado, a gente sabe porque o Senhor fala com a gente. É aquela mãe que o filho vem contar, a mãe diz, eu já sabia. Né? É aquilo, porque o Senhor, ele ministra. Se você está em contato com Ele, você não é surpreendido pela vida. Você não é surpreendido pelas situações, acontece, mas a gente já sabe. É um exemplo básico, né? Tantas pessoas falando, nossa, olha quantos fenômenos naturais estão acontecendo. Pois é, está na palavra profética que a gente recebeu. Né? Que talvez muitos de nós nem tenhamos lido. Mas assim, tem tanta coisa acontecendo que a gente olha e fala assim, está só se cumprindo o que o Senhor já tinha dito. O que disse ao meu sogro e a tantos outros homens de Deus que a gente vê que têm seguido na mesma... Várias pessoas estão profetizando as mesmas coisas, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que tem falado. Então, assim, que a gente realmente volte para a corrida, que a gente volte para o caminho do Senhor, porque muitas vezes, até quando a gente estava no tempo de arrependimento, eu conversei com uma menina que ela fez o Silce, e eu a conheci na minha adolescência, na igreja que eu frequentava, e ela me disse assim, o Senhor me chacoalhou e me disse assim, você é uma das virgens que estaria sem azeite na sua
na sua lâmpada. Uau. E ela falou assim: eu sempre estive dentro da igreja, eu nasci dentro da igreja, e eu estava desviada do Senhor, estando dentro da igreja, com a minha família, todo domingo, todo mundo bonitinho, sem tomar bebida alcoólica, sem fazer isso, sem fazer aquilo, cumprindo todas, mas a minha lâmpada não tinha óleo. Ela falou: eu acho que ainda é mais fácil você ver uma pessoa que está, sei lá, vida louca, fazendo um monte de coisa, porque ela realmente sabe, tem certeza de que ela está afastada. Ela falou: mas eu era uma pessoa que estava nos caminhos do Senhor, entre aspas, né? Eu estava dentro de uma igreja, mas que eu não estava com o Senhor. O Senhor não era Deus sobre a minha vida. E ela falou: e eu precisei que o Espírito Santo ministrasse o meu coração e dissesse. E a partir daquele momento eu decidi mudar, eu decidi ir atrás e fazer as coisas de uma forma diferente. E muitas vezes nos falta isso, a gente perceber que algo está errado, ainda que eu ache que está tudo certo. Porque não importa o que eu penso, mas o que ele pensa. Amém? E eu quero ler com vocês algumas outras passagens. Filipenses 3, de 13 a 14. Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E entra dentro daquilo que a gente estava falando ali, que a Rusil trouxe em Hebreus 12. E muitas vezes, para onde a gente está indo? Será que realmente a gente está esquecendo do que ficou para trás ou a gente ainda está apegado ao Egito? Né? A gente está, mas lá era tão assim, porque antes acontecia assado e agora... E muitas vezes a gente está se apegando a coisas que a gente não deveria estar se apegando. Para onde que a gente está indo? A gente sabe para onde a gente está indo? Ou será que a gente tem que voltar para o Senhor e falar assim: Deus, eu estou perdida, eu não sei para onde estou indo. Deus, eu preciso de um direcionamento seu, porque eu estou só caminhando e sobrevivendo e reagindo, quando na verdade o Senhor gostaria de fazer algo diferente na minha vida e talvez eu esteja distante disso, porque pelas minhas próprias pernas eu optei por fazer algo que é contrário à sua vontade, ou talvez o Senhor me permitiu viver alguma coisa porque eu tomei as minhas decisões contrariamente àquilo que o Senhor tinha para mim. Aproveitando o gancho que está falando, o Espírito Santo me surpreendeu hoje. Justamente falando do passado. Só que eu nem te contei, nem deu tempo de conversar. Nossas conversas é tudo rapidinho, por WhatsApp, por telefone. E no carro até chegar aqui nem dá tempo muito. Mas hoje o Espírito Santo está ministrando meu coração com relação ao nosso passado. O passado de todas nós. É importante ser tratado o passado para que que o meu presente não fique com nada engatado do passado e que eu possa seguir o meu presente e o futuro sem nada enroscado em mim do passado. Só para isso. Não podemos dar importância nenhuma do passado. Valor nenhum. Ai, meu passado, ai, meu passado. Que passado? Ele já morreu? Você sabia que o nosso passado é morto? Não tem como você querer resgatar algo que está morto. Não se resgata nada do passado, você sabia disso? Aquilo que aconteceu no passado já morreu, está morto. Eu tenho que me desvencilhar de algo morto. E que ele não pode trazer nenhuma interferência no meu presente e no meu futuro. Eu tenho que chegar e tratar desse passado, mas e largar, esquecer, porque é morto, e morto vai feder, e morto vai trazer confusão, e morto não pode. Sabe? Se algo que aconteceu no passado que você ainda consegue resgatar com relação a alguma pessoa, em termos de perdão, alguma coisa, só isso. Mas não que você vai trazer o passado. O que aconteceu, aconteceu e morreu.
Ai, porque aquele dia eu acho que vou ter que procurar aquele pastor. Ai, que eu vou procurar aquele irmão. Ai, esqueça, aquilo lá morreu. Algo me veio hoje muito forte. O passado, ele está morto. Então, você não se mexe com o morto. Você vai olhar dentro de você. Aquilo que você precisa alinhar, você vai alinhar daqui para frente. Você não vai alinhar, vou chamar a pessoa, quero pedir perdão, quero consertar, ou quero ver se eu resgato alguma coisa. Minha filha, não vai fazer, porque isso aí já está morto. Não vai mexer com o morto, como tu vai feder. Vai te complicar. E você não vai conseguir achar uma solução para a sua vida, porque uma coisa vai estar engatando na outra. Então, vira a página. E aquilo que ainda está dentro de você, aquilo você vai, e se possível, já acerta. Muitas vezes não precisa nem ir até a outra pessoa. Você vai ali e ora, e se arrepende, e libera, e abençoa, sabe? Se o Espírito Santo chegar, vai até ela, você vai, mas é daqui para cá. Você vai dizer, daqui para cá. E o exemplo muito simples é o que aconteceu com a minha família. Até o dia de hoje, nós não trocamos uma palavra. O Espírito Santo não permite. Eu brinquei aqui no domingo, né? Sobre me roubar a minha herança, né? A minha irmã deve ter escutado lá nas mensagens. Minha filha, eu nunca vou tocar. Eu nunca vou tocar no passado, porque hoje o Espírito Santo falou para mim que ele está morto. E eu não quero saber de morte, eu quero saber de vida. Então, o que depender de mim, eu nunca tocarei. Né? Nossos corações estão liberados, estão tudo abençoados, tudo está certo, né? Tem uma irmã minha que está meio love comigo, manda cada mensagenzinha agora. Eu digo, meu Deus, só Jesus fazer essa obra. Né? Você sabe qual que é? A Marli. É, porque ela comentou no domingo que confundiu uma irmã com a outra. Fazia tantos anos que eu não via, que eu conversei com uma um tempão, e eu vi uma outra chegando, eu digo, mas não é essa, é aquela? Para vocês terem uma ideia, né? São 22 anos sem se ver e sem se falar, né? Então, passou muito tempo. Mas é muito importante que nessa noite você tenha essa revelação. Para a gente seguir essa carreira proposta para nós, para cada um de nós, você tem uma carreira proposta. Então, nós vamos deixar os embaraços, vamos deixar o pecado, vamos deixar essas coisas. Mas também o passado. Nós não podemos viver do passado mais. Sabe? Nós precisamos viver do presente e o futuro. Então você começa a olhar a partir de hoje. O teu presente é hoje. Só que amanhã, o hoje já é passado. Você sabia disso? Que amanhã, hoje já foi passado? Ontem foi passado. Hoje é meu presente, mas o ontem já foi passado, já passou. Você entendeu? O que eu tinha que ter feito ontem, que eu não fiz, eu não vou fazer mais. Eu não vou voltar para ontem. Tem alguém que consegue voltar para o dia anterior? Ninguém vai conseguir. Mas nós temos que viver o presente, aproveitar muito bem ser presente, né? Se conectar muito com Deus, com o Espírito Santo, né? Dar os primeiros passos para essa caminhada nova. Pois eu tenho uma boa notícia, a sua vida começa hoje aqui. Por mais que o inimigo está te mostrando um monte de coisas, que dizendo assim, não, olha como que vai ser amanhã, depois da manhã, teu futuro. É mentira dele. Porque se você der crédito a isso, você está sem fé. Você não crê mais nos milagres, não crê mais no poder de Deus. A mulher que crê nos milagres, no poder de Deus, crê na palavra, mulher de fé, ela vai dizer, está assim hoje, mas não ficará amanhã. Então, não podemos viver do passado mais. O passado ninguém conserta, ele já morreu. O que importa é o presente. Então, vamos verificar o nosso interior no presente. E vamos nos acertar no presente, nos consertar no presente com o Espírito Santo. E ele vai direcionar, né, o que fazer, né? Como eu dar um exemplo para você, eu falei para uma pessoa que a gente estava atendendo, eu falei assim, o que passou você não vai resgatar mais, já morreu, acabou, é trevas, escuridão, como se fosse uma parede de trevas. Trevas do passado total, você não enxerga nada, está morto, mas tem um futuro de luz e de bênção para você. O que você pode fazer, no caso, a situação da pessoa, você vai levantar uma oferta profética, o que Deus colocar, e vai entregar no altar, porque você não vai poder voltar atrás lá. Não tem nem como.
ir lá, né? Eu falei, mas você faz isso, entrega para o Senhor, entrega a sua vida, entrega uma oferta ao Senhor e começa a partir de hoje, todos os teus pecados são perdoados, sua vida do passado fica no passado. E comece, mano. O que nós temos que descobrir é que cada dia em Deus é um dia novo para nós. É um novo dia. E nós temos que viver a partir desse novo dia em diante. Não vamos parar no passado, porque ele vai nos enroscar, nos embaraçar, e nós não avançamos. E hoje a palavra daqui é avançar, é caminhar, é deixar os embaraços, deixar o pecado. E eu diria, deixar o passado. Alguém quer saber do passado aqui? Misericórdia, só para dar o testemunho do poder de Deus, né? Eu era assim, mas Jesus me fez assim. Eu fiz isso, mas agora o Senhor me transformou. Só para testemunhar, porque não serve para mais nada, além de testemunhar o poder de Deus, né? Só para isso, sabe? Não dá ênfase no passado, além de dar ênfase, não deixar colorido o passado. Ai, porque não passa. Minha filha, esquece, é morte. Mas o futuro que nos espera, meu Deus, né? E eu, com meus 68 anos, estou vivendo aventuras. Quando você pensa que está acabando, o cristão está começando, né? Então, essas aventuras maravilhosas, eu não sei se alguém aí de vocês sabe, mas com 68 anos eu estou na autoescola. Hoje foi minha primeira aula prática. Amei! Amei! Eu digo, gente, é isso. Então, eu já vou visualizando um carro, já vou visualizando individualidade, sabe? Começar as caminhadas, academia. Gente, isso é maravilhoso. Quando parece, ai, tá velhinho, vamos ficar parado em casa o quê? Vamos caminhar, vamos viver, vamos pesquisar, vamos tanta coisa a fazer, né? Então, o Senhor sempre tem coisas novas, mas para quem começa a pensar, o novo. Pensamentos novos. Pensamentos em Deus, na palavra. Eu nem sei mais o que vai esperar de mim aí. Qualquer dia vem uma surpresa aí. Eu sei que o Senhor prepara essas surpresas. Mas Ele tem para mim, tem para você. Né, Solane? Não é, Solane, que é verdade? Solane está cheia de surpresa que Deus está fazendo na vida dela. E vai continuar fazendo, vai surpreender. Quem estava aqui no MFL, ela ali foi sapatinho de fogo, sapateou e rodopiou. Eu falei, o Senhor te chamou para ser sapatinho de fogo. Não é para ficar parada. Foi, Solane? Foi lindo, maravilhoso. Experiência maravilhosa. Sabe o que é isso? É seguir, é ir em frente, é romper. Eu vou ser o que Deus tem para mim. Se o Senhor tem um chamado para você, é teu chamado. Visualiza lá na frente. Não deixe que o passado interfira no teu presente, nem no teu futuro. O que Deus tem para nós é o melhor dessa terra. O melhor é para o outro? Não, é para nós, para a igreja, para mim e para você. Mulheres tementes a Deus, que amamos a Deus. Amém? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio a gente tem buscado? Muitas vezes o nosso prêmio é a aprovação dos outros e a gente acaba não levando em conta aquilo que Deus quer e espera de nós, né? Assim como a Rucil trouxe, né, de deixar o passado no passado. Existem coisas que às vezes você precisa consertar, você precisa revisitar, precisa fazer alguma coisa, mas não seja escravo, resolve e segue em frente. E deixa no passado. Quanto antes a gente avançar, antes a gente vive um novo, antes algo diferente do Senhor acontece. Porque se eu fico apegada e vivendo e abraçando e lambendo a ferida e arrancando a casquinha de novo e arrancando de novo, nunca vai cicatrizar. Então assim, é para tratar? Então beleza. Existe alguma coisa? Chama. Marca o alinhamento, conversa, resolve com o Senhor, segue em frente e avança. Deus tem mais, Deus tem coisa nova. O Silce está aí, vem pro Silce. Chora, rasga, vomita, deixa tudo aqui, vira a página e segue uma vida nova. Como foi essa moça que você encontrou lá na Vida Plena, no arrependimento. Né? Olha que testemunho lindo dela, né? De uma religiosa dentro da igreja. E não é algo que a gente está dando de título, né? Foi o que ela mesma falou. Ela mesma falou. Não é, a gente não tá tipo, dizendo, ai, nossa, era uma religiosa. Não, ela mesma falou. Ela falou, meu Deus, eu era só uma religiosa. Eu era só uma religiosa que achava que tinha Deus. Muito mais, é grandes coisas para cada uma, na sua individualidade, no plano divino de Deus. Tem que sonhar grande, sonhar alto, não sonhar pouco.
Vê se tem graça sonhar pouco. Não, a vida é uma só. Vamos experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós aqui, né? Então, sonhar bastante, se permitir sonhar, né? Que os sonhos de Deus são maravilhosos para cada uma de nós, né? Grandes coisas têm acontecido na tua vida também, né, Fernandinha? Posso contar? Fernandinha casou semana passada, gente. Aê! Parabéns. 7 anos na Yarne, ela é uma das primeiras da Yarne, né? 7 anos de oração, 7 anos é um número perfeito, mas olha, ela não desistiu, ela persistiu, né? Quantas vezes, né, veio o pensamento, não dá mais, né? Mas graças a Deus, Deus ouviu a oração dela e de todos nós que orávamos por ela, né, nesses 7 anos. E ela agora é uma mulher casada, né, tem um marido e o seu filhinho está legalizado no mundo espiritual, no natural, com o pai e uma mãe. Glória a Deus, foi motivo de muita alegria para todos nós, principalmente para a célula, para os irmãos, né? Apesar que só foi a Gilcília e a Damares, né? Porque foi no cartório, mas amém. Então, isso é vitória, gente. 7 anos amigada, né? E aqui na Yarne, a gente orando, né? Não sai daqui, fica aqui, que o dia o milagre acontece. Né? E aconteceu. E isso aí no céu é festa, é alegria. E de agora em diante se prepare, que o Senhor tem grandes coisas fazendo na sua vida. Cada passo que a gente dá de santidade, de obediência, fazendo as coisas certinhas, o Senhor abençoa com algo na nossa vida. Ele sempre responde com as bênçãos dele, né? Então é motivo de muita alegria daquilo que o Senhor está fazendo em cada vida. Mas é o começo de algo grandioso. Não se conforme com a tua vida como está. Sonhe, deseje, busque, porque a vida é uma só. E nós temos que viver aqui, porque no céu não precisa nada disso. E em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Será que a gente tem perseverado ou tem desanimado em cada dificuldade? Muitas vezes a gente se pega em situações que existem 2 caminhos. Ou a gente desanima ou a gente segue em frente, e muitas vezes a gente desanima. Só que Deus não deseja que a gente venha desanimar. Claro que a gente tem aflições, que muitas coisas acontecem e tudo mais, mas uma coisa a gente pode ter certeza, que o mesmo Deus que diz que a gente teria aflições, diz que Jesus venceu o mundo. Né? Então, assim, não existe nada que possa acontecer que seja maior. Ele diz que a gente faria obras maiores, então se ele conseguir vencer, a gente consegue. Né? Amém. A gente até estava falando sobre isso, né, no tempo de estudo na quarta-feira. Imagina, o Senhor falou que nós faríamos obras maiores. Então não vamos é pouca crer coisa. Que venha o que tiver desafio para a gente fazer, vamos fazer. Vamos ver as obras maiores do Senhor, né? Que resposta a gente tem dado às dificuldades que acontecem no dia a dia? Será que a nossa resposta é perseverança, é a palavra? Ou será que a nossa resposta é a resposta que o mundo espera da gente? Né? A gente precisa viver aquilo que o Senhor tem e crer naquilo que Ele já disse. Muitas vezes a gente passa por uma dificuldade que pode ser uma doença ou uma perda do emprego ou algo assim que nos coloca em xeque, né? Muitas vezes com tudo aquilo que a gente cria que Deus tinha dito e que era para estar acontecendo e que pelo andar da carruagem a gente tinha uma linha certa de como ia acontecer e do nada parece que tudo vira de ponta cabeça. Mas o que acontece quando tudo sai do nosso controle? Ali existe matéria-prima para o Senhor operar. Porque a partir do momento que eu perco o controle das coisas, o Senhor pode assumir o controle. Porque Deus não fica em concorrência com a gente tentando puxar da nossa mão. Ele pega o controle da nossa vida quando a gente entrega a Ele. Então, assim, a partir do momento que a gente coloca Ele em primeiro lugar e que a gente entrega o controle de todas as coisas, por mais que isso seja muito difícil em algumas áreas da nossa vida. Talvez o que é difícil para mim seja fácil para a Isa, mas a dificuldade que ela tem, para mim é fácil. E a gente muitas vezes até não consegue entender, nossa, como é que fulano não consegue vencer tal coisa? Mas o que ele viveu, o que aconteceu com ele, talvez para ele determinadas coisas sejam mais fáceis e outras mais difíceis. Mas e aí tá a beleza de tudo, porque a partir do momento que eu conseguir vencer algo que ela não conseguiu, eu posso ajudar ela.
e ela pode me ajudar naquilo que eu não consegui. E assim a gente tem um compartilhar de experiências em que uma pode ajudar a outra, e em unidade a gente pode avançar no Senhor. Amém, amém, glória a Deus. E o importante de tudo isso é não perder a fé. Amém. Não perder a fé. A fé é o nosso combustível. O carro não anda sem gasolina. Só se for para milagre, né? Já vi testemunho de carro do Senhor. Um milagre extraordinário. Mas ele não anda. E nós, o cristão, não conseguimos vencer nada na nossa vida, a não ser através da fé em Deus. Né? E a gente muitas vezes é desafiado. Eu acho um grande desafio numa enfermidade. Porque tem coisas que nós somos desafiados e a gente, se correr atrás, se levantar de madrugada e se esforçar, a gente consegue. Mas a enfermidade, nós não conseguimos, não temos esse poder. Né? E muitas vezes nem o médico tem. Mesmo que ele seja um bom médico, mesmo que ele dê os remédios ali. Mas se Deus não interferir também com o médico, também com os remédios, não acontece nada. E se é uma coisa que nos deixa descontrolados, sem um controle, é uma enfermidade. Aí que nós somos provados na nossa fé. Será que a minha fé, que eu disse que eu tenho até hoje, ela é uma fé eficaz? Será que eu creio mesmo no poder de Deus a ponto de me descansar e dizer, Senhor, eu aguardo esse milagre? Então a fé é muito importante. Buscar exercitar a fé. Mas como é que eu exercito a fé? Orando, a primeira coisa. Quando eu abro a minha boca, eu libero poder para mim mesmo, volta. Eu vou orando, eu vou conversando com Deus, então eu vou exercitando. Eu creio no teu poder, eu creio. Porque nós temos que exercitar a nossa fé. Em oração, meditação da palavra, adoração, se ocupar das coisas espirituais. Quando eu me distancio disso, eu vou enfraquecendo. Daqui a pouco parece que não tem solução, né, para as enfermidades, sabe? Eu fui fazer uma visita, eu levei essa semana para minha cunhada, vários aqui conhecem. Ela está com umas enfermidades nas pernas terríveis. De queimar, de não poder andar, já caiu, já quebrou, já tanta coisa, né? Mas você foi lá e declarar para ela o poder de Deus, sabe? Não importa a idade que a pessoa tenha, não importa o grau da enfermidade, a intensidade daquilo ali. Crê no milagre, você crê no poder de Deus, você pode ser curada, sabe? Então, se creres, verás a glória. Então, a enfermidade no corpo de uma pessoa, se ela não tiver fé, é difícil, gente. Tem que chegar o outro para ajudar ela. Levantar a fé, levantar a esperança nela, dizer, creia no poder de Deus. Ela precisa de uma ajuda ali, sabe, de ministrar ela e dizer, não, creia, a palavra está escrita. Eu sempre declaro, né, se tem alguém doente, a palavra está escrita, e ungindo doente com óleo, fazendo oração. A Bíblia diz que ele vai sarar. Ela não é talvez, não. Então, a fé em nós, para nós não ficarmos embaraçados com as coisas desse mundo, que os embaraços sejam maior do que a nossa meditação, que a nossa oração, deixar o pecado, tudo, porque são dias difíceis que nós estamos vivendo, para deixar a igreja tudo desnorteada, meio desligada, os emocional tudo desajustado. Mas se a gente exercitar a fé e cumprir o que a palavra diz, que eu tenho que buscar o reino de Deus, que é buscar a sua palavra, buscar a sua justiça, me envolver com essas coisas, nós vamos ser um povo guardados e protegidos. Temos que orar pela nossa própria mente e pelas nossas emoções, sabe? A cada dia. E sondar, pedir para o Espírito Santo, sonda individual, meu pensamento, sonda minhas emoções. Sabe, se perceber alguma coisinha, procura ajuda, vamos orar, vamos ministrar, né, para que você seja
todos nós estejamos bem centrados, com uma mente bem avivada, com o óleo da unção, sabe? Que nós possamos ter o óleo da unção sobre nós, porque o Senhor está nesses dias ministrando a sua igreja, porque chegará um dia que nós vamos ter que ajudar todas essas pessoas que estão desajustadas emocionalmente, mentalmente, como está tendo as tentativas de suicídio, como nós tivemos a situação daquelas visitas, né, que estavam aqui na igreja, e que, aliás, estavam ontem lá, estão visitando, né, Senhor, né? Mas até esqueci de perguntar como que está a moça que tentou suicídio. Tá melhor. Está melhor? Está no hospital ainda? Tá. O nome dela é Jéssica, né, a irmã daquela que veio visitar aqui, né? Por quê? A mente já perdeu a esperança, está desajustada, está desequilibrada. Uma mente desajustada traz desequilíbrio, as emoções ficam desajustadas e o inimigo explora, né? Então nós temos que cuidar primeiramente de nós, da nossa casa, cuidar do nosso, que é a casa dos maridos, cuidar dos filhos, todos nós se cuidar, porque nós um dia teremos que ajudar essas pessoas que se encontram nessa situação fracos e que não têm às vezes experiência com Jesus para buscar em Jesus. A Bíblia diz aqui, fitando os olhos, né, como nós lemos ali, em Jesus. Fitar os olhos de Jesus. O que é fitar os olhos de Jesus? É olhar para Jesus, mas olhar de uma forma vertical. Aprenda, guarde isso no coração de você. Não olhe para o chão. Olhe para o céu. Porque é do céu que vem a resposta que nós precisamos. Olhe para Jesus. Fite em Jesus. Se a gente ficar olhando para Ele, vem tanta luz em nós que as trevas vão saindo da nossa volta. Fique lá olhando. É uma posição espiritual, mas também pode olhar para o céu, que muitas vezes tem surpresa. O Senhor nos fala conosco através do céu, através da natureza. Mas fitar os olhos é olhar para Jesus, fixar em Jesus, que o nosso olhar seja na luz. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus, Salmo 36, versículo 9, Jesus é fonte de vida. Na luz de Jesus que eu tenho luz. Eu não tenho luz se não for na luz de Jesus. Fora a luz de Jesus, é trevas. Então, na luz de Jesus é que eu tenho luz para agir, para fazer, para acontecer, através da luz de Jesus. Amém? Amém. Romanos 5, de 3 a 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O que as tribulações têm produzido em nós? Será que a gente está percorrendo esse caminho, né? Será que a gente está ali com a tribulação produzindo perseverança? A gente tem perseverado? A gente tem sido aprovado? Nosso caráter tem sido aprovado? Para que realmente gere dentro de nós essa esperança? O que tem sido produzido? O que tem dentro de mim? Do que eu estou cheia para que algo ruim, quando bate, não produza algo ruim? O que tem me enchido? Será que eu tenho sido cheia do Senhor ao ponto de que, mesmo que uma tribulação aconteça, no final das contas, o que tem produzido dentro de mim tem sido perseverança nos caminhos do Senhor? Ou será que eu tenho desanimado? Será que eu tenho mudado de caminho? O que tem acontecido? E muitas vezes a gente precisa parar e pensar, porque coisas ruins acontecem todos os dias com todas as pessoas, né? E assim como coisas ruins acontecem, também são oportunidades para que a glória do Senhor se manifeste, né? A gente tem pessoas que sofrem acidentes e que naquilo ali a gente vê a glória do Senhor. A gente tem que escolher como a gente vê cada uma das coisas. A gente pode enxergar como um livramento ou a gente pode ter olhos que enxergam apenas a maldade e as coisas ruins. E que cor nós decidimos dar aos nossos dias, né? Será que a gente escolhe ver as coisas somente com o seu lado ruim, ou será que a gente escolhe ver o lado bom de Deus em todas as coisas? Porque se a gente olhar ao nosso redor, existe Deus em tudo. Existe Deus em meio ao sofrimento, existe Deus em meio à tribulação, em meio à doença, como a Rocio disse. Em meio a tudo que acontece, existe o Senhor. O Senhor não nos deixa quando algo acontece, quando eu arco com as consequências de algo ruim que eu fiz. O Senhor não nos deixa. Nós deixamos Ele, mas Ele não nos deixa, né? Nele não há sombra de variação, Ele não muda de ideia, Ele não fica bravo, Ele não fica deprimido. Ele não muda. Nós mudamos, né? Nós muitas vezes desistimos. O que
Você já parou para pensar o que as tribulações têm produzido dentro de você? Quando ela chega até você, será que ela encontra fé, perseverança, insistência no Senhor, naquilo que... Será que você para e pensa, não, não é isso que o Senhor diz ao meu respeito, não são essas as promessas que o Senhor tem sobre mim? Né? Um exemplo que eu dou com relação ao que aconteceu do Levi, que ele teve um diagnóstico médico, acho que você está com câncer na garganta, algo assim. Será que você abraça todo o diagnóstico ruim ou será que você fala, não, 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 eu sei o que Deus tem para mim e isso aí não está na lista? Né? Não tem um câncer nessa lista que o Senhor me disse, se tiver é para eu ser curado. Ele falou que ele ia perder a voz, né? Total. E ainda tinha uma moça lá no consultório, ele falou, e você vai ficar igual aquela. Eu estava junto no dia. Aquela lá já perdeu a voz, você também vai perder, porque tem nódulos na garganta e tal. Mas o que aconteceu? Não sei quantos anos atrás. Não perdeu. Tá não aconteceu e nada daquilo aconteceu. Nada. E, na verdade, ele fez os exames mais precisos e não tinha esses... parece câncer, que não é nódulo, nem me lembro mais o nome, também não quero nem saber, ano passado, né? Mas não tinha nada, era apenas de falar muito, né? Um calinho só, e está falando até hoje. E semana que vem estaremos no Rio de Janeiro falando muito, né? Amém. E a Bíblia diz também em Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Será que até nos últimos tempos, aí nos últimos agosto, setembro, em 2 meses eu perdi 2 tios meus. 2 tios faleceram. E eu não digo isso com pesar, né? Não foram tios que faleceram com 40 anos de idade, foram tios que faleceram tendo vivido muito, né? Um com 96 ou 97, outro com 85. E eu olho assim e falo, tipo, será que se hoje, tô indo embora aqui, acontece alguma coisa, eu venho a óbito. Será que o meu sentimento seria esse de combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé? Ou será que, seria alguma coisa do quase levanta, sacode a poeira da volta por cima e veste um cropped e faz não sei o quê? E, o que será que é? O que rege a minha vida? Será que realmente a gente tem seguido, guardado e vivido aquilo que o Senhor tem pra gente? O que será? Será que dava para escrever isso aqui na nossa lápide ou iam pagar de mentiroso? Né? Será que realmente, às vezes eu paro para pensar, falo assim, meu Deus, será que eu estou lutando o combate certo? Será que eu estou na corrida certa, Deus? Me mostra se eu estou na corrida certa, porque se eu estiver na errado, pelo menos que eu vá para certa. Né? E que eu guarde a minha fé, como a gente falou desde o início, né? Que eu guarde a minha fé desde tudo. A Bíblia diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, não importa o que acontece. E quando eu digo não importa, a gente fala de um Jesus que sentava à mesa com o cara que ele sabia que ia trair, sabendo que ele seria crucificado e passaria a dor e receberia tudo que a gente ainda vai fazer de errado nas costas e tudo que já nos aconteceu do passado que fica para trás. E mesmo assim ele estava na boa. Por quê? Porque ele sabia qual era a finalidade daquilo. Então, assim, muitas coisas a gente vai suportar, vão acontecer, e a gente vai perseverar, continuar e produzir mais fé em nós, nos que estão à nossa volta. Muitas vezes, nós como cristãos, quando as pessoas sabem que a gente é cristão, as pessoas esperam para ver qual será a nossa reação em meio a uma situação. E dentro daquilo eles se pautam. Porque se o crente se desespera, aí o universo cai, né? Porque assim, se a pessoa lá que é a centrada do negócio, que é a tranquila, que confia em Deus, se desespera, o que vai ser do restante? Na minha lápide eu quero que escreva mulher de fé. Quando morrer. Põe lá, mulher de fé. Desde sempre. Muita fé. Muita fé. E que você tenha muita fé. Porque quando a gente tem fé, a gente vai avançando, vai passando, vai... Você entendeu? Tenha fé. Tenha fé. Viva com fé, viva pela fé. Não está vendo hoje? Não tem problema que eu não estou vendo hoje. Não estou sentindo? Não tem problema também. Mas eu creio que vai mudar. O deserto tem fim. Amém. Né? Então, tem que crer. Seja mulher de fé. Ore e determine na tua vida, né?
Em nome de Jesus, é isso que o Senhor está te mostrando. Então, receba, fica firme, vai acontecer. Pode demorar, para cada um é um tempo diferente do outro, mas vai acontecer. Então, vamos vivendo por fé, deixando os embaraços, pecados, tudo aquilo que nos atrapalha de avançar. Vamos avançar, mas permanecer e perseverar a boa carreira até o fim. Amém. E diz em Josué 1:9: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajosa. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Então, assim, essa fecha com chave de ouro, né? Porque Nossa. não importa, Ele está com você por onde você andar. Eu achei interessante, né, que conversando com a minha cunhada, ela veio aqui, lembra que sentaram toda a família aqui nesse canto aqui, né? E daí ela duas cunhadas ali, a Arma você conhece bem as duas, que mora aqui na Água Verde e essa outra mora ali no SIC. Aí daí uma falou, olha, eu vi uma irmã da Rocio lá aquele dia. Da outra, mas como é que você viu? Não, ela tinha a cara da Rocio, vi a irmã da Rocio. E ela contando para nós, acho que ontem que nós estamos lá, acho que foi ontem. Aí eu disse, não, realmente estava uma das minhas irmãs que se converteu, que tem uma é meia boca, disse que eu não sei se é, e a outra que não é, daí eu levei e falei, não, mas estavam as três irmãs dela lá. Então ficou essa discussão, né? E a minha cunhada conheceu bem a minha outra irmã, que eu trouxe comigo quando eu tinha 14 anos, né? Ela morreu, deu AVC com 29. Daí eu falei assim para ela, mas tem uma sobrinha minha também, né? A Nani Bied, que é a locutora da Rádio Gospel da Assembleia de Deus, que eu nem sabia que tinha uma parente influencer. Nem sabia que tinha uma sobrinha locutora. Nem sabia de nada, fui saber tudo agora. Né? Uma boa parte aqui conhece. A minha cunhada, o quê? A Nani Bieda é tua sobrinha? Eu digo, e é tua parente também, porque você é minha cunhada, irmã do meu marido, né? Meu Deus! Ai, porque lá no Porto Amazonas todo mundo escutava, ela ama ela, tudo. E aquela ficou admirada dela ser assim uma pessoa famosa, né? E quando eu vim embora, e eu estava meditando, irmãos, para finalizar hoje aqui, para fechar com chave de ouro. Sabe que Jesus trouxe a luz para mim? Por isso que eu amo Jesus e a luz dele. Eu que evangelizei a mãe dessa minha sobrinha. Eu fui a primeira a se converter na minha família toda. 3 gerações, nunca teve ninguém. Eu quebrei a maldição da idolatria dos polacos. O Senhor me escolheu a mim. Mas eu ganhei minha irmã para Jesus. A minha irmã se converteu. E antes dela morrer, o Senhor permitiu uma reconciliação dela para com ele. E ela muda, porque deu AVC com 29 anos. Só que quando deu AVC com 29 anos, a minha sobrinha Ariane, né? Ela era pequenininha. Daí, ela não só se viveu pouco tempo com a mãe. Ela não sabe a história da mãe. Né? Só que eu ganhei ela para Jesus. Ela se reconciliou com o Senhor e partiu para o Senhor, reconciliada com o Senhor. E a Ariane se converteu. Resultado do quê? Ela é convertida, famosa, tá lá, tudo lá. Graças à tia dela que orou pela mãe, que pregou pela mãe, pegou a mãe pelo colarinho espiritual, digo, aceita Jesus e me investir até se converter. Olha o resultado, deixou uma filha que não viu nada da filha. Quando minha irmã morreu, ela era novinha, não tinha, hoje ela é casada, tudo, né? Então a mãe não viu nada, mas o Senhor honrou, né, a minha vida, o que eu fiz pela mãe, que gerou na única filha, né, está convertida. E eu disse para ela, um único encontro que eu tive com ela, nós tivemos com ela, eu cochichei para ela, disse assim, olha, eu preciso falar com você, muita coisa que você não sabe da sua mãe.
Ela não conheceu a mãe, não se envolveu direito. Pouco tempo, assim, logo era adolescente, né? Então, aquilo que nós semeamos, talvez na hora a gente não vê o resultado. Mas olha, que coisa maravilhosa, né? Então, eu me converti essa minha irmã que morreu, e que chegou a salvação na Ariane, e que chegou a salvação na Lina, minha irmã, aquela que de vez em quando vem aqui, que fez os seus. Então, já não sou mais eu só a única. Então, aquilo que a gente faz, né? Às vezes a gente não vê o resultado assim. Saber, e ela é sapatinha de fogo, minha sobrinha. Eu falei para ele: por que você está escutando isso? Glória, aleluia. Tua sobrinha postou. Né? Falei, como? Ela porque ela é da Rádio Assembleia de Deus, né? Então, acho que lá é muito fogo, e ela é desse sapatinho de fogo avivada aí, desse jeito, por mais que ela é da igreja do pastor Lobo, secretária número 1 da pastora, conduz tudo, faz tudo, administra tudo lá, ministra para casais, ministra para solteiro. Nossa, é uma coisa. Mas resultado do que? Da fé, de você evangelizar, de você orar, de você investir numa vida, na tua família. Em nome de Jesus, que seja essa mulher de fé, que leve a palavra para dentro da família. Não fique pensando, não vou mudar. Não importa. Vai chegar um dia que os frutos vão ser visíveis e palpáveis. Vamos deixar a marca de Jesus através de nós nas pessoas, levar o evangelho, pregar o evangelho. Por isso nós temos que ser mulheres de fé, muita fé. Em nome de Jesus, que você seja essa mulher de fé, crendo. E qualquer dia eu vou chamar ela para tomar um café e chamar ela para vir numa reunião aqui com a gente, né? Quem conhece a Nani Bieda aí? A Cineia, né? Cineia, você também, né? Pessoal da Assembleia de Deus, principalmente, ou quem já assiste alguma coisa do pastor Lobo lá, né? Aquela que canta, aquela que ministra, aquela que é locutora, é ela, né? E eu disse, Senhor, que presente maravilhoso, né? Que o Senhor trouxe de uma sobrinha que eu não sabia, tão cheia de Deus. Para ela tudo é Deus é tia e sobrinha, por mais que a gente não se relaciona muito, né? Mas que você tenha fé. Decida por Jesus hoje. Você que entrou aqui talvez com dúvida, decida por Jesus. Decida ser uma mulher de fé. E que os propósitos de Deus sejam cumpridos na tua vida, mas através da tua vida. E alcance corações sábios, diz a palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Aleluia, glória a Deus. Quem está cheio de fé agora? Mas fé em Deus, né? Não é em coisas, pessoas. É fé em Deus. A nossa fé tem que ser em Deus. A nossa fé tem que ser em Jesus. A nossa fé tem que ser no Espírito Santo. Nas 3 pessoas. Crer de que Deus é poderoso para desatar tudo aquilo que está atado. Tudo que está atado na tua vida. Uma perguntinha, você acha que Deus quer que fique atado ainda as coisas na tua vida? Não. Ele é um pai amoroso, poderoso, o pai quer sempre liberar bênçãos, o pai quer dar presente, o pai quer que você seja feliz. Não é ele. Mas está faltando fé para você chegar e determinar. E no mundo espiritual nós temos forças malignas que seguram nossas bênçãos, que segura, e nós não podemos permitir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não aceite menos daquilo que você está vivendo hoje. Diga, eu quero muito mais, quero tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Faz a oração de fé confiando em Deus e dizendo, Senhor, destrava tudo que está travado. Libera tudo que é aquilo meu de direito. A gente tem que viver a cada dia experimentando o maná para aquele dia. Eu não tenho que viver esperando o maná para daqui não sei quando. A cura da enfermidade é para hoje.
Eu não posso permitir eu ficar doente ou alguém doente na minha família e esperar que ele saia lá não sei quando. É lutar para que hoje ele seja curado. Né? O meu trabalho, minha bênção é hoje. A prosperidade é hoje. O casamento, né, Fernanda? Aconteceu, tem que acontecer, tem que desatar no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Os clientes que você precisa é para hoje, não é para amanhã. A necessidade é hoje. Então que desate, que o Senhor envie a salvação da tua família para hoje. Em nome de Jesus. Vamos crer nisso. E o que há de trevas oculto, o Senhor revela enquanto estamos orando. Né? Na luz de Jesus eu tenho luz. Então eu tenho que estar cheio de Jesus, cheio de luz. Então eu vou ter entendimento, eu vou ter luz das situações. Sem a luz de Jesus eu não tenho luz. Que você seja uma mulher de fé e cheia de luz. Coloca a tua mão assim no teu coração, vamos orar. Ai, Pai, como nós te amamos. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Senhor Todo-Poderoso. Como nós te amamos. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso nós te amamos. Mas ensina-nos a amar a cada dia mais a tua pessoa. Ensina-nos a honrar a ti cada dia mais. Ensina-nos a reverenciar a ti. Ensina-nos a prostrar e reconhecer a tua majestade, o teu poder, em nome de Jesus. Ensina, Senhor. E eu quero declarar sobre cada mulher que está desatado, está liberado, tudo que está amarrando tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja desatado agora, seja liberado agora, que nem força maligna nenhuma possa reter as bênçãos de Deus na tua vida. Que o rio de Deus, as bênçãos de Deus, chegue até você, derrame sobre você. E aquilo que Deus tem para a tua vida é teu, não é de mais ninguém, é para você. E o Senhor nos trata individual, nos abençoa individual, a bênção é tua. Não duvides no teu coração. Está repreendido todo espírito de incredulidade. Em nome de Jesus. Mas nós declaramos, Pai, que seremos a mulher segundo o teu coração. A tua igreja, Senhor, ela é destemida, ela é vitoriosa, ela é valente, ela não se dobra. E nós não vamos nos dobrar, não vamos ceder até que a bênção chegue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada mulher aqui. E que ela seja a mulher segundo o teu coração. Como o Senhor desenhou um propósito para cada uma. Que cada uma alcance o seu propósito. Em nome de Jesus. Eu abençoo você, mulher, segundo o coração de Deus. Amém e amém. Glória a Deus.